Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos conversar sobre cristianismo primitivo. Comigo no estúdio está o ex-pastor, teólogo, professor de história, Marco Aurélio Pereira. Professor, obrigado pela sua participação de novo aqui na TV Vila Velha. Ora, Ney, é sempre um prazer estar aqui junto com você e com todos aqueles que nos assistem. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, cristianismo primitivo. Comigo no estúdio está o ex-pastor, teólogo e também professor de história, Marco Aurélio Pereira. Professor, quando a gente fala de cristianismo primitivo, algumas pessoas acham que se trata de infelizmente a nossa língua não é exata, né, nesses momentos, de um cristianismo pouco avançado, mas não é isso. Trata-se das origens do cristianismo. Exato. Né? Ou seja, daquele cristianismo inicial que cativou tantas pessoas ao longo da história e principalmente nesse momento da história que nós vamos falar agora, do qual nós vamos falar agora, cativou as pessoas ao ponto de elas sacrificarem suas vidas pelo exemplo de Cristo. E eu gostaria de entender justamente esse processo, né? O que leva alguém a se sacrificar por na época, homem. Se compreende depois, à medida que se entra, que não era apenas um homem. Mas não é fácil de convencer alguém a aderir a uma causa com tanto fervor. E é uma causa aparentemente perdida. Esse é o primeiro ponto. A morte de Cristo ela foi uma derrota, inclusive para os próprios discípulos e mais tarde apóstolos de Cristo. Ela foi uma derrota terrível e uma derrota pública. Cristo foi morto espetacularmente. Houve todo um ritual, a Via Dolorosa. Ele foi levado carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, onde foi crucificado. Quer dizer, houve o espetáculo da punição daquele que se atrevera a se levantar contra Roma. E ele morreu por isso, por ter se levantado contra Roma. E ele não se levantou contra Roma, mas as intrigas do sinédrio judaico levaram a isso. E era para se esperar que ali acabasse o cristianismo, como acabaram milhares de seitas que existiam na Judéia, depois da volta do exílio da Babilônia e principalmente depois da conquista da Judéia pelos romanos. Os judeus sublimaram a derrota política da ocupação romana, se voltando para um sectarismo, e o termo não há outro para pôr, para um sectarismo étnico, racial e religioso, que levou à emergência de inúmeros grupos, de inúmeras seitas espalhadas por toda a Judéia. Além do grupo de Cristo, a mais conhecida, sem dúvida, é a dos essênios, que era um grupo místico que resolveu sair. Não, isso aqui está muito ruim com os romanos, e foram morar no deserto, se afastaram de todo mundo. E o outro grupo também muito conhecido era o grupo dos zelotes, que eram os radicais políticos da época, que defendiam a luta armada dos judeus contra o Império Romano, com todo o despropósito e disparidade de forças que está incluído nisso. Então, o surgimento do cristianismo parecia ter se encerrado em Cristo com a morte dele. Há daí a questão da ressurreição, que não teve a repercussão espetacular nem próxima a que a morte teve. A gente tem que entender que a morte de Cristo foi um ato público. A ressurreição foi um ato privado e circunscrito, basicamente, ao núcleo fechado em torno de Jesus, e depois ampliado um pouco, vamos usar uma linguagem moderna, para núcleos de simpatizantes da causa cristã. E quando Cristo, 40 dias após ressuscitar, ascende ao céu, e eu estou me pegando na narrativa evangélica sem nenhuma leitura crítica nesse momento, ocorre um refluxo. E este refluxo
permanece o grupo se torna fechado, ele se reúne, fica praticamente recluso em Jerusalém até o dia do Pentecostes, quando há o derramamento do Espírito Santo e o empoderamento daquele grupo que o transforma de um grupo em uma igreja. E para a gente entender a igreja primitiva, é por isso que eu fiz essa breve digressão, Ney, para a gente entender a igreja primitiva, a gente tem que entender a narrativa da Escritura sobre o surgimento dessa igreja, que está no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. O capítulo narra aquela coisa da vinda do Espírito Santo, como que em línguas de fogo, a distribuição do dom, onde as pessoas se dividem até hoje, que não se sabe dizer se o dom do Espírito Santo naquele momento foi os apóstolos falarem a língua dos judeus do mundo inteiro, conhecido na época, que estavam em Jerusalém para a celebração da festa, ou se o dom do Espírito Santo foi que todas as pessoas conseguiram ouvir nas suas línguas aquilo que os judeus falaram, provavelmente em aramaico, ou aquele grego koiné, que era o grego corrente mesmo, em Jerusalém. Mas o capítulo 2 de Atos traz depois aquele discurso de Pedro, que é o discurso de fundação da igreja, e ele termina de uma maneira muito bonita, falando do day after, dos dias que se seguiram aquele momento de virada daquele grupo acuado de discípulos de Cristo, aquele grupo derrotado, enfim, para uma igreja que ela se torna dona de uma convicção, de uma certeza e de uma força vinda dessa convicção e certeza que a torna algo impossível de ser detido. É justamente nisso que eu gostaria de me firmar um pouquinho mais, se for possível, né? A impressão que eu tenho é que foi justamente essa crença absoluta na ressurreição de Cristo que fez com que aquelas pessoas, no começo, tivessem a energia necessária para superar todos os desafios, que duraram décadas e décadas. Séculos, na verdade, quase 3 séculos. Exato. São quase 3 séculos de perseguição mesmo. Perseguição, morte, tortura, leões e... Enfim, fogueiras. Óleo fervente. A barbárie que você imaginar foi cometida contra os cristãos, esse período é conhecido como período do martírio da igreja. Existem vários santos desta época, né, como São Jorge, por exemplo, e São Cipriano. Né? Se eu não me engano, Cipriano foi morto em óleo fervente. Mas, enfim, tem um filme, eu acho que às vezes a indústria cinematográfica ajuda. Ajuda. Tem um filme muito interessante que narra a história de um militar romano chamado Clávius. O nome do filme é Ressurreição. Sim. E ele é agnóstico, ele não acredita em Deus, mas ele viu Jesus morto e, de repente, ele vê Jesus ressuscitado. Então, para ele foi um choque. Se para os discípulos foi algo agradável, imagina para ele foi assustador. É assustador para quem não é. Exatamente. E o filme relata bem isso, e coloca de uma forma muito lúdica, agradável, né? Como eu posso dizer, essa verdade que é incontestável, né? Então, ou seja, você tem alguém ressuscitado na sua frente que alega ser o Filho de Deus, então, portanto, ele deve ter razão. Sim. Né? Aí precisa lembrar que Roma, nessa época, era um cadinho religioso. Roma era conhecida como a cidade dos 1000 templos, o que quer dizer que havia uma liberdade religiosa quase absoluta em Roma. Os judeus foram uma exceção, porque eles se recusavam a adorar César como Deus, mas não um Deus espiritual. César ele tinha uma deidade cívica. Ele era o onipotente civicamente, porque ele detinha o poder absoluto sobre o Estado. Ninguém acreditava que Nero era Deus, né? Vamos falar sério. Mas ele era adorado, não, ele era homenageado. Aí vem a questão entre dúlia e latria, 2 palavras gregas que definem, quer dizer, dúlia quer dizer quando você honra alguém, você homenageia alguém, e latria é quando você adora de maneira espiritual. Daí que vem idolatria, todas as latrias que você possa imaginar, é alguém que adora como algo superior a si.
E naquele momento, a Roma era uma cultura muito... o ambiente romano, o império todo, era muito fértil religiosamente, inclusive com religiões de misticismo, de possessão, mas que todas ocorriam em estados alterados de consciência. O Centurião que você cita, embora seja uma obra de ficção, Sim, o filme, mas certamente ocorreu com pessoas concretas que não eram cristãs. Você imagina, você vê um espírito, porque o cara estava morto, você vê o espírito de Jesus, para você ele é um cara, porque ele não é o teu salvador, a pessoa não é cristã, e você está normal. Você não bebeu, você não fumou as ervas, você não inalou as poções, todas que alteravam a consciência para permitir o contato com o mundo espiritual. E foi o que ocorreu com a maioria dos discípulos de Cristo. Eles estavam numa cultura onde o contato com o transcendente, com o mundo espiritual, era produzido através da alteração de consciência. Eles falaram com Jesus. O encontro de Jesus com Tomé, eu acho que é exemplar. Você sabe a história de Tomé que disse que, não, Jesus ressuscitou. Não acredito. Só acredito se enfiar o dedo na ferida. Eu estou resumindo a história. Uhum. Daí, um tempo depois, Jesus chega e diz, Tomé, vem cá, está aqui a ferida. Enfia o dedo. Ele não enfia o dedo na ferida e cai de joelhos e grita, meu Senhor e meu Deus. Entende? Então, foi um momento de força que permitiu a coesão, a não dispersão do grupo. Mas não quer dizer que tenha sido um momento de força suficiente para projetar aquele grupo para fora. A consciência do empoderamento pelo Espírito Santo no Pentecostes é que trouxe esse poder. O capítulo 2 começa assim, Atos começa, vocês receberão poder do alto para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse empoderamento pelo Espírito Santo que ocorre no Pentecostes é que bota a igreja para fora do seu cubículo, onde estava todo mundo acuado, escondido, para ser uma igreja dotada de uma apologética, de um proselitismo extremamente incisivo. Essa é uma história que me emociona muito. Muito. É muito forte. É uma história ela tem uma força sem paralelo. Nem o islamismo, com a questão de Muhammad, porque Muhammad carregava no seu proselitismo uma dimensão política que o cristianismo, no início, não carregava. Essa história, pelo fato de me comover muito, não é pouco, como eu já falei, ela me força, às vezes, a ser desagradavelmente racional, porque eu preciso ser também, durante a conversa, racional, sim, embora eu seja tocado por toda a emoção que envolve isso. E às vezes posso ficar, e peço desculpas nesse sentido, um pouco confuso na hora de formular perguntas. Mas é justamente porque dentro de mim existe um duelo entre o ser racional e o ser místico. E eu gostaria de também colocar para o público de casa o aspecto racional da difusão do cristianismo. Porque eu vejo que algumas pessoas foram centrais. A gente começa pela questão da fé, ou seja, da energia da fé, que só realmente a visão do Cristo ressuscitado poderia causar. Eu imagino o impacto que teve. Né? Mas eu acho que você está minimizando um pouco o empoderamento do Pentecostes. Não, em hipótese alguma, jamais. Porque esse é, a meu ver, o que bota a igreja para fora. Junto aos dois, você tem o coquetel que explode a igreja para fora das paredes. E aí, eu já ia chegar nessa parte. Desculpe, eu te atropelar. Não, claro. Professor, é justamente isso que eu tento entender. Né? Começa com essa fé, logicamente incontestável, inabalável, você vê o Cristo ressuscitado, e daí com o empoderamento do Espírito Santo, complementando a pergunta, é que vem, eu lhe falei que poderia ficar um pouco confuso na hora de formular por conta desse duelo interior. Né? Poderia, eu acho que eu posso colocar dessa maneira, né? Eu poderia colocar que com o Espírito Santo, um evento que acontece também público, né, eles, como eu posso dizer, ganham uma certa respeitabilidade naquele momento que talvez eles não tivessem durante o intervalo
da crucificação e Pentecostes. Até porque estavam encolhidos, eles Exatamente. ficaram reclusos. E com esse empoderamento, eles acabam angariando os primeiros fiéis, não é isso? Exato. E dali se prolifera. Lembrando que quando Pedro faz seu discurso no dia do Pentecostes, mais de 3.000 pessoas se converteram. Que é um bom começo para qualquer religião. Isso, né? é lógico. Num ambiente como aquele é um ótimo começo. Mas aí você toca num ponto fundamental. Como é que a igreja cresceu? Tem uma palavra em grego, que da onde vem martírio para o latim, mas a palavra marturion, em grego, ela quer dizer testemunho. E quando Pedro e João são presos pelos romanos porque estavam falando de Cristo, eles dão o primeiro testemunho da igreja. Você já vai entender porque que eu estou colocando isso. E eles definem esse testemunho de uma forma experiencial. Eles dizem, nós não podemos... Por que vocês falam desse Nazareno? Que para o romano o cara era um subversivo que foi morto e acabou, né? Tem que entender o outro também, né? Eles dizem, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Você notou o caráter? Não havia uma teologia cristã elaborada, uma dogmática, uma teologia sistemática, nada disso naquele momento. Havia uma experiência com a força de Deus, no encontro com o ressurreto, com o ressuscitado, e no empoderamento pelo Espírito Santo, e no testemunho pela vida da comunidade de fé. E aí nós chegamos no terceiro tripé, que consolida o cristianismo primitivo, que é a criação da igreja. Naquela época não era ainda a igreja, eu gosto muito de pensar aquele momento como uma comunidade de fé. Daí que vem o final de Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no repartir o pão e nas orações. As pessoas que tinham propriedades vendiam, entregavam para a igreja, tinham tudo em comum, tomavam as refeições juntos. Eles se tornaram uma comunidade solidária. Mas não solidária para dentro, como eram os essênios, que se retiraram e foram para o deserto não se contaminar com o mundo. Eles eram solidários, como toda solidariedade tem que ser, para fora. Você percebe? Eles cuidavam dos pobres, atendiam os necessitados, porque eles viam que o amor de Cristo neles, é por aí que eles começam a ser chamados de cristão. Em português, cristão dá a impressão de algo grande, porque é um aumentativo, mas em grego quer dizer pequeno Cristo. Isso começa em Antioquia, que é a segunda grande cidade cristã, depois de Jerusalém, na expansão da igreja. É ali que eles começam a ser chamados de cristãos, porque eles viviam em si a vida de Cristo, que foi uma vida de ir ao pobre, ao necessitado, ao marginalizado, ao excluído, aquele que não tinha espaço de solidariedade social. Você viu a quantidade de leprosos que Cristo cuida? E esses eram os abjetos da sociedade. Só para eu fechar o raciocínio, há uma coisa muito bonita nesse trato de Cristo com os leprosos, não por ser Cristo o leproso, mas por entender o que é você cuidar do outro. Os leprosos eram conhecidos como intocáveis. Ninguém podia chegar perto de um leproso. Todas as vezes, você pode ir para a Escritura checar, que Cristo vai a um leproso, o primeiro ato dele é tocar. E você entende, para alguém que é impedido ritualmente de ser tocado por ninguém, o impacto daquele toque, de sentir uma outra mão humana, aquilo que era um ser despido praticamente de humanidade, se reumaniza pelo toque de Cristo. A igreja primitiva faz isso. E paga o preço terrível. Meu avô dizia, nenhuma boa ação fica impune. E a igreja primitiva pagou esse preço. Mas ao mesmo tempo aumentou sua base de fiéis. Aumentou, claro, porque as pessoas viam. Exato. As pessoas viam. Você pega o primeiro episódio público depois do Pentecostes da igreja, é o apedrejamento de Estevão, onde Saulo de Tarso, ainda não o apóstolo Paulo, mas o judeu fariseu, um garotão ainda, né, ficou guardando as roupas daqueles que foram matar o Estevão, que era um discípulo, não era nem apóstolo, era um discípulo, foram matar o Estevão à pedrada. E qual foi a reação do Estevão?
Perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem, que foi exatamente o que Cristo disse na cruz. Você entende o que é viver o cristianismo? Era essa a percepção que eles tinham. Hoje nós diríamos que é uma percepção visceral de vivência espiritual. Se a gente tentasse transportar esse exemplo para os dias de hoje, nós teríamos que nos lembrar de pessoas como a Irmã Dulce, por exemplo. E ainda num patamar, você me desculpa. Ou Madre Teresa de Calcutá. Com todo respeito, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, eu esqueci o nome do frei que foi canonizado aqui, no Frei Damião, sabe? São pessoas excepcionais, mas o nível de vivência é um nível muito débil ainda perto da vivência do período da igreja dita primitiva, que para mim foi o apogeu da igreja. A igreja começa, chega num patamar até o terceiro século, depois do concílio de Nicéia, ela começa a descer a ladeira e tem descido bem aceleradamente até hoje. Esse comportamento do cristianismo primitivo, por isso que eu quis sugerir essa temática hoje, professor, porque essa temática, ela já vinha na minha cabeça há um bom tempo e eu queria conversar com o senhor sobre esse assunto. Já falei sobre esse tema de maneira similar com um colega nosso amigo Edson Silva, mas eu queria abordar esse tema com o senhor justamente para tentar compreender as razões humanas que impulsionaram aquelas pessoas a agir com tamanho desprendimento e dedicação. Eu não vejo outra palavra para descrever isso que não seja o amor ágape. É o amor ágape. Aquele amor pela humanidade. Eu gosto de citar a indústria cinematográfica e no que se refere ao universo espírita kardecista, os filmes são excelentes, aqui no Brasil, feitos de maneira primorosa. Nosso Lar, por exemplo. E em Nosso Lar, baseado no livro com o mesmo nome, um dos personagens, que ocupa na hierarquia uma posição mais alta, recebe o André Luiz, que é o personagem central da história, beijando os pés, se eu não me engano. Então, ele segue o exemplo de Cristo. E aquilo comoveu o André Luiz, e ele ficou contente em receber André Luiz. E André Luiz estava preocupado com a família dele, e ele, esse espírito superior, eu não lembro o nome agora, preocupado com toda a humanidade. Então, essa preocupação genuína que os líderes religiosos mais dedicados têm, e que no cristianismo original, eu não gosto do original porque dá a impressão que não existe mais cristianismo. Não, no cristianismo primitivo, no cristianismo primitivo isso era muito mais forte, ao ponto de converter milhares. Até porque, Ney, a gente tem que entender o que difere o cristianismo primitivo do cristianismo atual. A primeira grande diferença, a institucionalização. Então a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Tá ok. Tudo bem? Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, cristianismo primitivo. Comigo no estúdio está o ex-pastor, teólogo e também professor de história, com mestrado na área, diga-se de passagem, Marco Aurélio Pereira. Professor, eu interrompi o senhor no final do bloco anterior para que a gente pudesse falar sobre a institucionalização do cristianismo. Quando o cristianismo é, como eu posso dizer, aceito pelo Império Romano, mas essa aceitação, olhando para a história agora com alguns séculos de distância, pareceu mais uma compra do que necessariamente um processo de conversão. Eu diria um ato político, porque a fraqueza do cristianismo no momento da aceitação como religião oficial do Império Romano era a sua força. O Império estava... a liberdade religiosa gerou tensões religiosas entre as diferentes religiões que permeavam o Império, e o cristianismo gozava de um grau já de respeitabilidade pela sua política de não
de não violência, por não ser sectário. Naquele momento o cristianismo não era sectário, como alguns setores já bem hegemônicos do cristianismo são hoje, por exemplo. E a ação de Constantino e do Teodósio, que o seguiu, né, foram no sentido de ordenar, de ter para o Império uma fé onde todas as religiões, de uma forma ou de outra, se contemplavam. Mas quando eu falava de institucionalização, eu queria me referir à ausência dela na igreja primitiva. Porque o cristianismo primitivo, ele tinha algumas coisas que o diferem do cristianismo pós-aceitação por Roma. E o fato é que ele era uma comunidade de fé. E eu acho que esse ponto foi fundamental para a aceitação e para o crescimento da igreja. E pense uma comunidade não como uma comunidade reclusa, fechada, mas uma comunidade aberta, onde a autoridade dos apóstolos ela era espiritual e não gerencial. É uma coisa tão doida que o livro de Atos, que narra esse processo de construção da comunidade de fé cristã e de expansão do cristianismo para fora de Jerusalém, né? Ele mostra que os apóstolos tiveram que criar um corpo de diáconos, a palavra diácono quer dizer servo, porque eles não conseguiam resolver as questões espirituais e servir à mesa das viúvas ao mesmo tempo. O que quer dizer que o termo comunidade na igreja primitiva tinha a acepção original que a palavra carrega, de comunhão, de comer o pão comer o pão com a mão na mesma tigela, sabe? Isso era um fator que levou a coisa, porque não basta você ter a fé, não basta você ter um impacto espiritual se você não tem uma vivência que legitime e que ecoe esse impacto externamente. E foi o que deu coerência e que deu vitalidade e também resistência para a igreja primitiva. O fato de que o impacto espiritual da ressurreição, do Pentecostes, ele foi trabalhado e articulado numa vivência comunitária, numa vivência entre iguais. Tanto que setores do cristianismo ainda se chamam de irmãos. Entende? Isso é uma permanência antiquíssima, sabe? Eu ainda uso isso. Eu também uso. Eu uso até mais genericamente, mas me assustam os que fazem uso seletivo, porque tem os irmãos e tem os que não são da família. Daí tudo para os irmãos e nada, e a violência, a discriminação, a exclusão para os que não são da família. Mas somos todos filhos do mesmo Pai. Então, quem é a família de irmãos em Cristo? É a humanidade, e não os membros da igreja. Hoje, irmão se tornou um título de associação clubística e não uma visão de identidade com a humanidade como um todo, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Algumas pessoas se assustam quando a gente usa essa palavra, porque elas acham que ou você está carente demais, ou então você está tentando converter. Então, eu não uso isso com todo mundo por um bom motivo. Eu entendo você. Eu também já passei alguns constrangimentos por usar essas palavras, daí eu resolvi começar a chamar as pessoas, eu tenho mania de chamar de irmão e de querido. Daí outro dia eu conheci um casal, e a gente saiu, o jantar, tudo, e no meio do jantar eu me dirigi a senhora do casal, mas então, o marido ficou muito bravo. Eu falei, mas ela é querida, você é querido, o garçom é querido, o cozinheiro do restaurante é querido, todo mundo é querido, porque eu, em princípio, amo todo mundo. Deus me deu um privilégio muito grande, né? Eu não tenho ódio, eu não consigo odiar as pessoas. O máximo que eu consigo é me afastar delas. Mas eu não digo, eu tenho ódio, se eu pudesse, eu nunca me imaginei se eu pudesse matando alguém. Eu acho isso uma bênção de Deus, sabe? Com certeza é. Professor. Diga, eu ia voltar para a questão, mas pode ir. Exatamente o que eu vou fazer agora. O que eu gostaria de tentar também entender dentro desse processo
de construção do cristianismo, ou seja, daí a gente volta dos primeiros 300 anos do cristianismo, ou seja, o cristianismo primitivo, antes que ele fosse incorporado pela Igreja Romana como religião oficial, pela Igreja não, pelo Império Romano. Pelo Império Romano. Pelo Estado Romano. Para ser mais exato. Fica melhor, Estado Romano. Enfim, antes que ele fosse incorporado pelo Estado Romano, então nós também temos a ação de algumas figuras muito inteligentes. A que eu mais destaco sempre, e eu não sou o único a fazer isso, Antônio Gramsci também fez a mesma coisa, a que eu mais destaco sempre é a figura de Paulo. Sim, Paulo era um intelectual, e para os padrões da época, um intelectual de ponta. Ele aprendia sobre Gamaliel, que era o rabino mais intelectual da Judéia na época. Ele era um fariseu, mas não era a maioria dos fariseus era muito sectária. Era o que nós poderíamos ter de mais próximo a fanatismo hoje. Eles eram legalistas ao extremo, extremamente apegados às minúcias da lei. Cristo bateu. Aliás, Cristo sempre foi muito amoroso com todo mundo. As únicas pessoas em quem ele bateu forte foram nos fariseus, nos saduceus e nos mestres da lei, que eram os chefes das correntes teológicas do judaísmo na época. E Paulo tem uma conversão espetacular, né? Porque como todo bom fariseu, ele zelava pelo judaísmo, era conhecido como perseguidor de cristãos, e quando está indo para Damasco, na Síria, para combater a comunidade cristã de Damasco, para mandar matar a comunidade cristã de Damasco, Paulo se converte, numa conversão espetacular. Jesus aparece para ele no caminho, ele literalmente cai do cavalo e fica cego, sabe? E daí ele é levado cego para Damasco, e depois vai alguém da igreja lá e cura os seus olhos, e ele passa por um processo de conversão. O que pouca gente sabe, Ney, é entender como é que Paulo vira de um fariseu fanático, assassino de cristãos, para o cara que levou o cristianismo para o mundo gentil. Entenda-se gentil por não judeu. Ele levou para os gregos, para os sírios, para a Ásia Menor inteira, as viagens missionárias, até levar, no fim da vida, para Roma o cristianismo. Paulo foi morto em Roma, ele ficou preso lá, pregando o evangelho até a morte. Ele fica 5 anos recluso no deserto da Arábia, aprendendo sobre Cristo e o cristianismo. E essa é uma constante, você notou na Escritura, você nunca chega para cumprir a tua missão sem um tempo de introjeção. São os hebreus nos 70 anos no deserto, antes da terra prometida, é Cristo nos 40 dias no deserto, antes de começar a sua missão, e é Paulo no deserto da Arábia, aprendendo e depois se filiando não à igreja de Jerusalém. Nessa altura Jerusalém já não era mais o epicentro, os cristãos já haviam se espalhado. Ele vai para a igreja de Antioquia e ele constrói toda a sua carreira missionária a partir de Antioquia. Mas Paulo constrói a teologia cristã, essa é a grande contribuição dele. Ele constrói nas suas cartas, que nós temos na Escritura, todos os fundamentos da teologia cristã. Cristo não foi um teólogo. Cristo transcendeu isso de muito. Cristo foi o objeto da teologia que foi construída por Paulo. Tanto que a teologia de Paulo, ela pode se resumir a 2 palavras: em Christos. Quer dizer, tudo na vida tem que ser feito em Cristo. Tá? E nessas 2 ele constrói toda uma arquitetura teológica que estruturou a igreja cristã. Aliás, é sempre bom deixar claro que Jesus não era chamado de Cristo, né? Não era. Não, Cristo é um atributo que foi dado a ele pelos próprios cristãos. Ele era chamado de Nazareno, de Rabi. Na época de Cristo, ele não foi algo original. A gente tem que ter clareza sobre isso. Eu falei há pouco dos messianismos que ocorreram depois da dominação romana da Palestina. Haviam o templo, a estrutura oficial da igreja judaica, do judaísmo, que era centrado no templo de Jerusalém, era uma estrutura que tinha ramificações em toda a Judéia, tá?
Mas essas ramificações eram basicamente representações para a colheita de, não é bem de oferenda, de contribuições, de impostos eclesiásticos, e os representantes do templo eram coletores de impostos eclesiásticos. O grosso da formação teológica, da instrução religiosa das pessoas, era feita em 2 lugares. Um, na sinagoga, que havia sinagogas em praticamente todo. Cristo começa a sua carreira na sinagoga de Cafarnaum, tá? E havia também uma outra categoria de formadores religiosos dentro do judaísmo, herança do antigo profetismo de Israel, que eram rabis itinerantes. A palavra rabi quer dizer mestre, professor, que eram professores de religião ou mestres de religião itinerantes. Cristo se adequa mais a essa segunda modalidade. Além de Paulo, nós temos outras pessoas que foram fundamentais na difusão do cristianismo de maneira estratégica e inteligente? Sim, nós temos Pedro, que passa por um processo de aperfeiçoamento tanto espiritual quanto de conhecimento, quanto teológico, e ele é vital para a organização da igreja voltada. Há uma tripla ênfase. É Pedro, Paulo e João, os 3 grandes mestres da primeira geração pós-Cristo. Pedro é voltado à igreja para os judeus, para os cristãos judeus. Paulo vai aos cristãos mais ligados de língua grega, com alguma passagem pela Ásia Menor. E João, que é o mais novo dos 3, e portanto é o último que falece, né? Ele tem seu ministério todo focado nas 7 igrejas da Ásia Menor, que estão no livro do Apocalipse que ele escreveu. Então são os 3 grandes articuladores da primeira geração pós-Cristo. Essa geração sedimentou núcleos cristãos, igrejas, não era bem igreja como nós temos hoje, mas igrejas que em toda a Ásia Menor, em todo o fundo da bacia do Mediterrâneo, e também na Grécia e no sul da Itália. O que quer dizer que a segunda geração pós-Cristo exponenciou, porque havia um processo de formação doutrinária muito intenso, chamado a doutrina dos apóstolos, muito forte dentro da igreja, que na segunda geração a gente não pode mais falar de 3 pessoas, a gente vai ter que falar de 100, 200 pessoas, a terceira geração. Isso vai se tornando exponencial, porque, embora perseguido, porque há um paradoxo aí, né? Para os romanos, o cristianismo era uma seita subversiva porque não reconhecia a autoridade de César. A questão era política. Para os cristãos, quer dizer, os romanos matavam porque eram subversivos. Os cristãos morriam para não negar a unicidade de Deus e não aceitar a divindade de César. Quer dizer, uns matavam politicamente e outros morriam espiritualmente. É um paradoxo que atravessou todo o período do martírio. E isso levou a igreja, a presença do martírio, essa perseguição ostensiva de tudo que é lado. Era de romano, era de judeu, era dos governantes das cidades aonde as igrejas, as comunidades se implantavam. Em vez de esfacelar o movimento, ela deu uma liga, ela deu uma coesão muito forte para o movimento cristão na igreja primitiva, e essa coesão era marcada por uma resiliência, palavra que não existia na época, mas por uma resiliência muito forte. O sofrimento da perseguição tornava os cristãos sensíveis às dinâmicas e ao sofrimento do outro. Ou seja, eles eram capazes de praticar a empatia. A empatia, sim. Havia uma empatia profunda. E aí você começa a entender por que é que, muito habilmente, Constantino faz a costura, o alinhavamento que leva o cristianismo a ser a religião oficial do Império. Do ponto de vista político, o que os romanos desejam quando aderem ao cristianismo, eu falo os governantes romanos, é usar da disciplina cristã ou, como eu posso dizer,
da bondade inerente àqueles primeiros cristãos? Não, eu acho que há um terceiro elemento aí, além da disciplina e da bondade. Eles podiam usar uma doutrina que encontrava eco em praticamente todas as religiões praticadas no Império. O cristianismo teve, num determinado momento, essa virtude. O sectarismo cristão é algo que vem depois que a igreja toma o poder, que ela se torna igreja oficial do Império. Mas o cristianismo era extremamente empático, extremamente resiliente às outras manifestações de fé. Embora Cristo colocasse que para os judeus ele era o caminho, ele fala isso num conceito judaico, ele nunca se fechou àqueles que, vindo de outras religiões, vinham a ele movidos pela fé, mesmo que a fé não fosse nele. Percebe? Há um episódio já no fim do ministério de Cristo, onde alguns gregos o procuram. Os gregos tinham aquele panteão que todos nós conhecemos e vinham saber quem era, pensavam que ele era Apolo. Paulo e Silas, quando viajavam para cidades da Grécia, eram confundidos com Apolo e com Hermes. O grande sermão de Paulo, talvez tenha sido o sermão de Paulo em Atenas, quando ele descobre a estátua ao Deus desconhecido na ágora de Atenas e diz: atenienses, eu sei que vocês são homens de fé, que têm vários deuses, inclusive esse Deus desconhecido é desse Deus que eu quero. Ele faz um sermão brilhante, não converte ninguém, mas faz um sermão brilhante, e a coisa pega quando ele fala de ressurreição, que para a mente lógica, analítica dos gregos, ressurreição era uma impossibilidade. Ao passo que para Paulo, talvez intelectualmente fosse uma impossibilidade, mas como é que você sobrepõe, deixa o intelectual predominar sobre o vivido, sobre o experienciado? É impossível. Pelo que eu posso perceber, estamos chegando ao fim do programa, existem algumas características que são visíveis, né? Então, esses cristãos primitivos eram alimentados por uma crença inabalável, por uma generosidade incontestável, pela capacidade de empatia, independente da religião ou da crença daqueles que eles ajudavam. O outro não era o inimigo a ser destruído, era alguém a ser amado e com quem você tinha que falar para que ele... Você entende? Levar a conhecer a Cristo era um ato de amor. Você entende? Se você tem algo que muda a tua vida, que bota a tua vida, sabe, num novo eixo, e que isso é maravilhoso para você, você vai guardar para você isso? É impossível. Entende? Então, a primeira apologética cristã, a primeira catequese cristã, o primeiro proselitismo cristão, era um proselitismo que ainda não se fundava: se você não aceita Cristo, você vai para o inferno. Não era uma apologética negativa. Era uma apologética amorosa. Deixa eu te contar o que aconteceu na minha vida. Eu conheci esse cara, ele ressuscitou. Você entende como é que é? Os caras contavam que a vida deles havia sido transformada. E para isso, você tem que amar o outro. Você não vai falar isso para um cara que se odeia. Daí a empatia, a resiliência, o amor ágape, que ama independente de retribuição. Quer dizer, há histórias do período do martírio maravilhosas de cristãos prestes a serem jogados na arena para os leões, tentando convencer os carcereiros que estavam, assim, 15 minutos antes de eu ir para a arena ser comido pelo leão, eu tento trazer o carcereiro a Cristo. Paulo traduz isso de uma maneira maravilhosa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso transformou aquela comunidade numa comunidade imbatível, e o crescimento exponencial dela, sem estrutura, sem dinheiro, sem segurança jurídica, sem segurança institucional, perseguida por todo mundo, era irrelevante, porque o que eles tinham era um capital de experiência de vida em comunidade e um capital de fé aparentemente inextinguível naquele momento. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente.
Estamos de volta com o último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, cristianismo primitivo. Comigo no estúdio está o ex-pastor, teólogo e também professor de história, com mestrado na área, Marco Aurélio Pereira. Professor, um dos motivos que me fez falar sobre o cristianismo primitivo é lembrar a quem teve paciência de nos acompanhar nos últimos quase 50 minutos que existiu uma época dentro da história dessa religião em que as pessoas amavam umas às outras, pelo menos os praticantes da religião. Incondicionalmente. Exato. E nós temos alguns grupos de cristãos nos dias de hoje que são, no mínimo, complicados, né? Nós temos ao longo da história, isso é visível, por exemplo, os católicos invadindo a Terra Santa com as cruzadas. Exatamente, foi horrível. Existiam nazistas cristãos, eu sinceramente não consigo entender o termo, mas... Pra você ter uma ideia, mais de 90% da igreja alemã aderiu ao nazismo. É complicado de se entender isso. A Alemanha tem, a igreja luterana era a igreja do Estado na Alemanha. E os poucos tiveram que se exilar. E por fim, nós temos os evangélicos de Trump, como ficaram conhecidos, que têm como discurso, por exemplo, o extermínio de outros povos, porque acham que isso é permitido por Deus, né? Com base, obviamente, numa leitura equivocada do Antigo Testamento. E aí, professor, já que o senhor é teólogo também, me ajude a entender essa confusão em breves minutos, agora no final desse programa. Olha, Ney, eu acho que isso é tema, eu já estou me escalando para a gente ter um outro programa só sobre essa questão, porque ela é longa. Eu acho que a grande questão está no momento em que há uma promiscuidade, não há outro termo, se desculpe, eu sei que é um termo horroroso, eu não gosto do termo promiscuidade, eu acho que é um termo horroroso. Há uma promiscuidade entre a igreja e setores e grupos que disputam politicamente a hegemonia do Estado. Tá? Todas as vezes que a igreja se viu articulada a grupos de hegemonia do Estado, a igreja fez barbaridades, sabe? Nós citamos as cruzadas, nós podíamos citar a Inquisição, sim, poderíamos citar o começo da colonização dos Estados Unidos, com as caças às bruxas por aquelas comunidades protestantes. O mais clássico são as bruxas de Salem, tem até um filme sobre isso. Poderíamos citar talvez aquele episódio horroroso do pedido da coroa portuguesa ao papado no século XVI, para que os indígenas brasileiros fossem declarados seres sem alma e que, portanto, pudessem ser tratados como se trata um jumento, uma vaca, um boi, e que só não aconteceu, esse é um episódio pouco conhecido da nossa história, que só não aconteceu por causa do terror de todo mundo que já fez segundo grau na vida, que foi o padre Antônio Vieira, com seus sermões, mas o padre Antônio Vieira se deslocou, que foi para Roma e fez a defesa da plena humanidade dos indígenas. A legitimação por omissão, em alguns casos por ação da igreja, e aí eu não estou pondo igreja católica, igreja evangélica, da igreja cristã durante o período do nazismo, que no mínimo fechou os olhos e em alguns casos de máximo colaborou ativamente no extermínio pelo Holocausto, que não exterminou só judeus, ele exterminou judeus, gays, socialistas, ciganos, eslavos, quer dizer, as negras, minorias, os não arianos da época e os não consoantes com a ideologia nazista na época. Se você quer dizer o que ocorre que leva a esse tipo de coisa, eu creio que é a promiscuidade a qual Cristo se recusou quando esteve diante de Pilatos, e Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E ele respondeu: você está dizendo? E aonde é teu reino? Ele diz: não, meu reino não é daqui, por favor, não me ponha nesse rolo. Se o cristianismo tivesse sido fiel, como foi em tantas coisas, às palavras de Cristo, ao compreender que a força do Estado jamais pode ser a força da fé, porque o Estado é um espaço que deve atender a todas as pessoas e não apenas aos irmãos da fé, essa promiscuidade
em alguns momentos sórdida, em alguns momentos abjeta, em alguns momentos simplesmente deplorável, como nós estamos vendo hoje em dia, ela é talvez o grande problema que gerou o desvirtuamento e eu diria até o envelhecimento do cristianismo como fé. Porque essa promiscuidade coloca outras prioridades, além do amor incondicional. Eu acho que eu não preciso nem explicar isso, é autoexplicativo que hoje a igreja cristã tem outras prioridades além do amor incondicional. Você pode ver um papa na igreja católica hoje tentando viver esse amor e quase que sitiado no Vaticano por grupos de conservadores que articulam o máximo possível para, no mínimo, minimizar a autoridade evangélica que aquele papa tem. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O assunto é longo, mas a mensagem que fica é que a essência do cristianismo, diga-se de passagem, perfeita nos primeiros 3 séculos, nos primeiros 300 anos, pode e deve ser resgatada por todos aqueles que realmente acreditam na mensagem de Yeshua. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.